agora nós vamos falar da saúde do nosso coração. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 100 mil novos casos de insuficiência cardíaca são diagnosticados no Brasil ao ano. É bastante, né? Para falar sobre esses tratamentos para insuficiência cardíaca, na verdade, o que é isso? Eu estou recebendo aqui a cardiologista, a doutora Jaqueline Scholz. Tudo bem? Tudo bom? Como vai? Tudo bom, bem, doutora? Obrigada. Coração sofre com isso, doutor? Um dia frio, outro dia calor, não é só pele, né? Acho que todo o nosso corpo, né? Sim, com certeza, né? Uma grande variação da temperatura, mas a gente está aqui, né? Para isso. Para isso, Vamos né? falar de insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. Olha, eu vou colocar aí na tela os nossos... a forma como você tem de se comunicar. O e-mail eu posso passar. É santareceita@tvaparecida.com.br. O nosso WhatsApp, porque você pode fazer a sua pergunta. Aliás, faça a sua pergunta que a doutora vai responder aqui, né? Porque às vezes, por mais que a gente fale, eu sei que sobre insuficiência cardíaca, sempre chegam muitas perguntas aqui para você, independente de ser ou não o tema, né? Então, gerando alguma dúvida, você pergunta que a doutora vai responder. O que é essa insuficiência, doutora Jaqueline? Insuficiência é a incapacidade do coração, do músculo cardíaco de contrair, de bater, levar o sangue para frente. Com isso, o sangue fica represado, o indivíduo vai ter sintomas. Quais são os sintomas clássicos da insuficiência cardíaca? Cansaço, falta de ar e principalmente o indivíduo quando deita, esse é um sintoma muito característico. Ele tem falta de ar. Então, o indivíduo ele começa a levantar a cabeceira da cama, ele se sente sufocado, que a gente chama de ortopneia. Ele tem que levantar, ele está deitado, sente um sufocamento, vai até para a janela para poder respirar. E quando ele deita, ele vai aumentando o número de travesseiros. Isso é proporcional à gravidade da insuficiência cardíaca. Parece que eu estou sem ar. Falta, exatamente. Tosse, dá uma tosse seca também, é muito comum esse sintoma. A veia do pescoço, a jugular, o indivíduo quando está sentado, ela fica, tem uma ectasia, né? Ela fica preenchida por sangue, porque o sangue não circula no coração. O coração, como uma bomba, deixa de funcionar. Então, todo esse sistema, então, o coração não é bombeado, o sangue não é oxigenado, e o indivíduo vai acumulando líquido. Vem o edema, o indivíduo começa a inchar. Então, você tem a estase jugular, você tem o fígado que cresce. As pessoas têm até uma dor aqui, costumam estar com uma dor aqui, debaixo da costela, é o fígado crescido. Junta água na barriga e junta água nos pés. Isso? Só tudo isso, né? Meu Deus! Então, Claudete, eu até sugeri esse tema, insuficiência cardíaca, para a pauta do programa, por quê? É uma doença que a população vai envelhecendo, vai vivendo mais, há um aumento da incidência da Mas a pessoa, então, não insuficiência nasce cardíaca. assim? Não, isso é consequência das doenças cardiovasculares. Um dia tem um infarto, uma parte do coração deixa de funcionar, com isso ele vai desenvolver uma insuficiência cardíaca, que é uma das principais causas de insuficiência cardíaca é indivíduos que têm doença coronariana e que tiveram infarto. Por isso que é importante você tratar o infarto rapidamente para evitar essa sequela, que é a insuficiência cardíaca, quando o coração, a parte do músculo cardíaco é comprometido. Quer dizer, Pressão o médico pode até o médico pode salvar a pessoa do infarto, mas se demorar esse atendimento, pode deixar essa sequela, e outra sequela. Que é a insuficiência cardíaca. E pressão alta, você ia falar? Pressão alta é uma das causas importantes de insuficiência cardíaca. Pressão alta não dá sintoma, mas dá sequela, dá consequência. Uma delas é a insuficiência cardíaca. O paciente está lá, todo belo, 16/12, não sinto nada. Você abaixa a pressão, doutor, eu estou péssimo. Graças a Deus, você vai ficar melhor. Por quê? A pressão alta desgasta o coração, o músculo cardíaco vai deixando de funcionar. E a grande consequência disso é a insuficiência cardíaca, que é uma doença muito grave. No Brasil, há 300 mil internações por ano por insuficiência cardíaca, um custo de mais de 200 milhões. Então, quer dizer, economicamente falando, é um também impacto, em todos os não, sentidos, e assim, né? para a qualidade de vida do paciente é muito ruim. E no Brasil, a gente não pode esquecer da doença de Chagas, que em muitas regiões ela ainda é endêmica. Lembra da história, até fiz um programa com você, que o pessoal tomava caldo de cana, tinha até a Chagas agudo, que tinha praticamente desaparecido, né? Voltou com aquela história de caldo de cana, açaí contaminado. Que foi até suspenso uma época, mesmo. Né? Bom, eu acho que já tá ok, podemos mostrar? Então eu vou convidar a doutora para mostrar um pouquinho pra gente, porque aí nós estamos aqui para receber a sua pergunta também, pra gente saber mais sobre essa insuficiência cardíaca. Isso. Normalmente, doutora Jaqueline, ela vai acontecer, só acontece depois do infarto, ou não? Não, necessariamente. não necessariamente. A pressão alta... Isso, um infarto bem tratado que não deixa sequela, também não tem problema. A artéria vai fechar, mas normalmente não vai... em que década da vida?
a insuficiência cardíaca, normalmente ela acompanha a prevalência das doenças crônicas, como hipertensão. Então, vai aparecer 50, mais 60, tarde. 70. E por isso, na medida que as pessoas aumentam a sobrevida, as consequências de não ter uma saúde boa vão aparecer. E por isso aumenta a frequência de internações e tudo mais. Certo. Mas não é só má notícia, não. Tem boas notícias que depois a gente vai falar sobre as perspectivas de tratamento, né? Mudou tudo, né, gente? Tem tratamento novo, preste atenção, liga para alguém que você está sabendo que tem esse problema aí para ficar, prestando atenção e de olho aqui que eu estou ouvindo. Então, basicamente, a grande novidade no tratamento do tabagismo foi há 20 anos atrás, que foi o uso de um medicamento chamado Enalapril, que é até uma molécula descoberta por brasileiros lá em Ribeirão Preto, o Enalapril. Essa molécula mudou a evolução e o tratamento da insuficiência cardíaca, que agora, depois de quase mais de 20 anos depois, tem uma nova substância que a gente vai contar já. Que promete mudar o perfil, e é importante que as pessoas saibam para ir conversar com seus médicos a respeito dessa possibilidade de trocar a medicação. Então, a gente tem aqui, basicamente, a imagem do coração. Então, você tem duas formas de insuficiência cardíaca. Essa diastólica, que o coração ainda não está crescido, mas o paciente tem sintomas, e essa é menos comum do que essa aqui, que é a insuficiência cardíaca sistólica, que o coração ele se dilata e perde a capacidade de mandar o sangue para frente. Essa é a forma mais comum, que os pacientes têm mais sintomas, e muitas vezes é a mais grave também, que é essa que tem se você não tratar uma insuficiência cardíaca dessa, em 5 anos a mortalidade é muito alta, Claudete. Então, isso tem um impacto na vida, qualidade de vida das pessoas, né? O que mais que a gente tem aqui? Ih, saiu da minha tela aqui. Saiu? Você tem, Felipe, para colocar? Eu levo para alguém aqui? Não, pode trazer para Felipe, pode. Aqui, ó. Sumiu a minha daqui. Coloca. Isso. Aqui tem um videozinho que a gente vai mostrar esse bombeamento do sangue. Então, o coração, que é uma bomba, não batendo bem, Claudete, ele começa a acumular sangue, né? Aonde? Nos pulmões. E aí que vem essa sensação de falta de ar quando o indivíduo deita, precisa se levantar, fica sufocado, porque o coração não batendo bem, acumula líquido, né, no pulmão, da onde vem a sensação de falta de ar. Né? Então, o bombeamento tem que ser contínuo e o sangue tem que subir para a aorta, né? E o que acontece na insuficiência cardíaca é que esse músculo cardíaco que aqui está batendo, ele perde essa capacidade de bombear o sangue e vai represando. E vai acumulando no pulmão, depois acumula no sistema direito. Não, dá um edema, dá uma congestão. O paciente fica com as extremidades, né, edemaciadas, os pés, as pernas inchadas. Então, esse processo desse sangue não fluindo bem, causando todo esse distúrbio, e depois começa a comprometer outros órgãos, né? Baixo fluxo cerebral, insuficiência renal, porque o rim também passa a sofrer consequências disso. Então, é um transtorno na vida do indivíduo, um mau funcionamento cardíaco, né? Então, de novo, os tratamentos, pode passar, que a gente vai falar sobre quais as perspectivas. Então, como eu falei, até as diretrizes de tratamento da insuficiência cardíaca mudaram em função de existir um novo medicamento, que ele faz o quê, basicamente? Ele atua, né, diferente do outro remédio que existia, que era só basicamente um vasodilatador, ele atua num hormônio chamado hormônio natriurético. E esse hormônio faz com que esse acúmulo de água existente diminua. Então, o paciente melhora o sintoma de falta de ar, de cansaço, e diminui em 20% a mortalidade. Isso que é importante. Em 3 anos de acompanhamento que esse medicamento... Então pode matar a insuficiência, é uma doença que pode matar. É uma doença que tem uma mortalidade elevada se não tratada adequadamente. Os pacientes que têm fração de ejeção abaixo de 35% têm uma mortalidade em 5 anos, se não tratada adequadamente, de quase 50%. Então, assim, é uma doença muitas vezes negligenciada, maltratada, e o paciente tem bastante sintoma, muitas vezes numa fase muito adiantada, às vezes numa situação intermediária, até porque ele tem uma vida limitada, ele não percebe isso. Por isso a importância do acompanhamento. E como o check-up quase não é feito no país, sem essa dúvida. Situação, eu vou lá dar um recado e já volto também. Ótimo. Assim a gente dá um tempo para você poder fazer sua pergunta através do nosso WhatsApp. Vamos colocar de novo o telefone aí na tela. Você liga, participa do nosso programa. Apareceu aí o telefone? Não. E faz perguntas, aí está. Para a doutora Jaqueline. Eu já volto, tá bom, ótimo. doutora? Obrigada. Tá bom? Volto aqui com a doutora Jaqueline. Tem perguntas aí, Felipe? Por favor? Então, vamos colocar aí no vídeo já. Mas que bom que tem essa inovação. E esse é brasileiro, não? Não. Esse medicamento é um estudo Paradigma, que até foi divulgado no Congresso Europeu também. Qual o impacto disso? Era um estudo com 8.000 pessoas, Claudete, com insuficiência cardíaca já. E o grupo que tomou, um grupo tomava um medicamento que eu já até citei, que é o Enalapril, que foi, na verdade, uma revolução quando ele foi
descoberto, porque não tinha nada para tratar a insuficiência cardíaca. Então, na época, 20 anos atrás, era o que tinha de melhor. E era o que tinha de melhor antes desse outro produto. Esse estudo tinha, então, um medicamento novo, que é o sacubitril, contra o enalapril aqui nessa ponta. Esse estudo, com 27 meses, foi interrompido porque a redução de mortalidade no grupo que tomava essa droga foi muito maior do que no grupo que estava tomando o antigo medicamento. Então, é o estudo que a gente chama dos 20%. Reduziu em 20% a mortalidade por insuficiência cardíaca e reduziu em 20% as internações, como eu mencionei aqui, que no Brasil é um número abusivo. Então, tratar a insuficiência cardíaca com esse produto, tudo indica que é uma revolução na forma de tratar a insuficiência cardíaca e a gente espera que a população tenha acesso. Agora, tem alguns problemas. Nós temos o Sistema Único de Saúde. Sim. O Sistema Único de Saúde, na teoria, ele é maravilhoso. Na prática, ele é muito ruim. Então, está na hora dos nossos governantes assumirem essas limitações do SUS e proporem coisas boas. Por exemplo, por que tem imposto de 30% num medicamento? Esse produto vem com 30% de custo de imposto, porque é tabelado. Então, é aí que eu falo, o governo, o Ministério da Saúde, tem que criar alternativas para as pessoas terem acesso a medicamentos, as novas tecnologias, acessível a todos. Não depender do SUS, vai dizer, eu trato o SUS, mas você não oferece o que é bom para todo mundo. Então, está na hora de pôr a consciência e trabalhar direito, o governo né? acaba gastando até mais, né? Quer dizer, Sim. Ganha os 30% do imposto, mas depois gasta 200 milhões com internação por insuficiência cardíaca. Então, é claro, é uma conta burra. Então, está na hora do pessoal ser mais esperto, né? Tratar os problemas de forma menos, com mais objetividade, né? Quem pode pagar, deve pagar por isso, até porque está diante... Quem não pode ter o direito de receber pelo governo. Isso, uma coisa... Tem perguntas, doutora? Vamos lá. Maria do Socorro, boa tarde, Claudete, doutora. Problema cardíaco sempre apresenta sintomas ou não? Meu nome é Maria do Socorro, daqui da cidade de Brasília, de Minas. Maria do Socorro, a regra é a seguinte, quem tem sintoma precisa avaliar e quem não tem, tem que procurar, porque às vezes aparece... A doença cardíaca pode ser subclínica, não evidente. Por isso a importância de você fazer check-up com regularidade, porque nos casos onde o sintoma está aparente, é ótimo, fica fácil do médico descobrir. Mas muitas vezes, como a pressão alta. A pressão alta não dá sintoma nenhum, muitas vezes. Então. E o paciente tem, e se ele não trata, ele vai evoluir com essa doença danada e ruim, chamada insuficiência cardíaca. Aparecida Arosteg, boa tarde, Cláudia e equipe. Há 2 meses fiz uma cirurgia cardíaca, o cardiologista solicitou o exame eco, né, com estresse farmacológico. E foi um desastre. Quando começou a injetar o medicamento, passei muito mal, a cabeça latejava, também tive ânsia de vômito. Isso quer dizer que tem uma insuficiência? De forma nenhuma. Não, nenhuma. Só que às vezes tem alguns exames que injetam substâncias que provocam mal-estar. O ecoestresse muitas vezes é um exame que não é todo paciente que tolera. Você só não tolerou. É para avaliar, é uma forma de você avaliar, sem precisar fazer o paciente fazer um teste ergométrico, ele se submete ao coração a um aumento de frequência cardíaca. Existem pacientes que se sentem mal nessa manipulação desse medicamento. A bomba com tudo, né? Exatamente. Aí acelera demais. Bomba, exatamente. A Miriam, mas não tem nada a ver, tá, querida? A Miriam, boa tarde. Eu tenho vagotonia, será que é isso? E já tive 2 paradas. O que eu posso fazer? Eu tô assim meio com a cabeça porque a luz bate, eu não consigo ler. Vamos esclarecer. Ela é de Campo Grande. Você não teve parada, porque se você tivesse 2 paradas cardíacas, você já tinha que ter implantado o desfibrilador. O que você pode ter tido são desmaios. Vagotonia é aquela pessoa que está num ambiente muito quente, sentindo calor, desmaia. Ela tem uma queda importante da pressão arterial. Muitas pessoas mesmo tendo pressão normal, pode acontecer nesses casos. Num ambiente quente, encalorado, numa situação em que ela esteja estresse, muita gente, aí a pressão cai. Então, a pessoa tem uma queda de pressão, não uma parada cardíaca. Até porque todo indivíduo que tem uma parada cardíaca que sobrevive precisa de um desfibrilador. Isso também muda o prognóstico de vida das pessoas. Então, vamos corrigir. Uma parada que você quis teve uma paradinha queda. Lá, Anitta. Quer dizer, deu uma paradinha, uma queda. Sumiu um pouquinho, um apagão, né? Ela tem um apagão. Um apagão tá certo, doutora, tá certo. Bom, eu queria suas considerações, então, a respeito do assunto de hoje, insuficiência, né? Atendemos aí um pouco do nosso público. Sim. Insuficiência cardíaca, essa boa novidade. Sim. O que está faltando mesmo é... E boas ideias para os governantes, né? Ideias mais inteligentes e assim... E as pessoas poderem ter acesso à tecnologia, porque depois de 10 anos que vai lançar o remédio, ter o genérico para tornar mais barato, isso aí já é coisa do passado, tá? Genérico é tudo remédio antigo, velho. Então, a gente precisa ter alguma coisa que as pessoas possam ter acesso mais fácil às novidades da medicina de uma forma mais acessível e contemplar
o maior número de brasileiros, porque restringir só o SUS, você não oferece medicina de qualidade para todo mundo e deve oferecer para aqueles que realmente não podem e não têm acesso a isso. Exatamente, que normalmente o que se vende é o contrário, né? Quem pode vai de graça, que nem faculdade, né? Mais ou menos. Quem pode pagar, faz lá de graça. Doutora, eu queria agradecer muito sua presença e participação. Como é que vai a casa do idoso lá? Como é que chama mesmo? Cantinho da Vovó. Eu sempre lembro, Cantinho da Vovó. Verdade. Tá indo bem? Tá Que indo bem. É outra coisa que falta tanto nesse país, Também, né? com certeza. A população está envelhecendo, a gente precisa... E a gente não tem com quem deixar pessoas de mais idade, não tem, às vezes, ajuda, né? Bem legal esse seu trabalho. E o Parar de Fumar, tanto o livro como o site, está lá, com várias informações. E quem tem insuficiência cardíaca tem que... Todo mundo tem que parar de fumar, mas quem tem insuficiência cardíaca é uma coisa importante para se tratar, para parar de fumar. É www.paredefumar? Deixardefumar.com.br. E eu tenho aqui um telefone que eu vou deixar também, uma forma de você entrar em contato com a doutora Jaqueline Shows, que veio lá de São Paulo participar do nosso programa, cardiologista lá do Instituto do Coração. É 11 3675 2629. 11 3675 2629 ou deixardefumar.com.br. Deixa eu dar um beijo aqui. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Dessa vez vou trazer meu cachorrinho para subir nessa escadinha. Isso, para subir nessa escadinha tem que educar direitinho, porque viu, ele doutora? É bem pequenininho. E você sabe que dá o maior problema de patela, não deixa ele aprender a subir sozinho. Não, ele não sobe porque ele não consegue. Não alcança? Porque, olha, tem pequenininho, Yorkshire, né, que você estava falando, que consegue pular, sabia? Isso é um perigo para o cachorro. Falando nisso, já que eu estou perto da doutora, e aí, você já votou? Vamos colocar a foto dos bichinhos aí de novo para mim, então, Felipe. Vamos honrar aqui. É verdade. Você viu aí que bonitinho, ó? O primeiro lá, ele dá a patinha lá, ele cumprimenta, o dono tá tentando. Você sabe que eu tentei ensinar isso pro meu cachorro, mas tá difícil, viu? Às vezes ele faz, mas eu acho tão legal, né? Ele bate assim e dá um soquinho. Aí o segundo é #2, que é aquela danadinha que fica meio enlouquecida quando... O seu também, não? Quando o dono chega? Nossa, ele fica doido. Nossa, o meu também tem um enlouquecido que às vezes até morde um deles. Então é enlouquecido demais. E aqui a Nina, que é #3, que descobriu um santo remédio para insônia. Lamber a canela da dona. Dá o maior sonão na Nina. Obrigada. Obrigada. #3. Tchau, doutora. Quem não